E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o professor André Gabriel e o tema da nossa aula de hoje será máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Então vamos à definição. Bem, pessoal, a definição de MDC ou máximo divisor comum é a seguinte: o máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior número que divide todos esses números simultaneamente, tá? Então eu tenho um número que divide todos esses números simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e esse número ele será o máximo divisor comum, tá? Em breve, na aula, eu citarei o exemplo. Vamos à definição de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor múltiplo comum a esses números, que é diferente de zero. Tá, pessoal? Então, o que ocorre? Múltiplos, eu tenho uma aula no meu canal que fala sobre múltiplo de um número, tá? É bom vocês assistirem essa aula. E a aula de divisores também, viu, pessoal? Tanto a aula de divisores de um número, como a aula de múltiplos de um número, tá? E eu vou também falar sobre essa definição aqui também, tá? Em breve na aula. Vamos agora à definição da regra, tá? A regra. O MDC entre dois ou mais números naturais é igual ao produto dos fatores comuns com os menores expoentes, tá? Também já vou falar disso. Enquanto o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre dois ou mais números naturais é igual ao produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Tá, pessoal? Então, vamos exemplificar todas essas definições aqui, tá? Agora, vamos exemplificar. Vamos lá, então. Tem um exemplo aqui abaixo que diz assim: calcular o MDC, né, ou máximo divisor comum, e o MMC, ou mínimo múltiplo comum, tá? Desses valores aqui, desses números aqui, tá? 14, 49 e 56. Então, o que nós vamos calcular primeiro, pessoal? Nós vamos fazer a fatoração, né? A decomposição em fatores primos, tá? Tem uma aula também no canal aqui que fala sobre números primos e números compostos. Não deixem de assistir. Essa aula também é importante. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Vamos começar a fatoração. 14, 49 e 56, tá? 14, 49 e 56, pessoal. Vou começar a dividi-los pelo número primo 2, tá? 56 dividido por 2, pessoal, vai dar 28. 49 não dá para dividir por 2, né? Vai sobrar resto, então eu vou repeti-lo aqui abaixo. 14 dividido por 2 dá 7. Dá por 2 ainda, pessoal? Dá. 28 dividido por 2 dá 14. 49 dividido por 2 não dá para dividir, sobra resto. Vou repetir então, 49. 7 por 2 também não dá. Repete ele abaixo. Dá por 2 ainda, pessoal? Dá.
14 dividido por 2 dá 7. 49 por 2 não dá. Sobra resto, repete ele abaixo. 7 por 2 não dá para dividir. Sobra resto, repete ele abaixo. E agora, pessoal, dá por 7, né? Dá tudo por 7, né? Todos os números dão para dividir agora, ó. Notem que o 7 dá por 7, 49 dá por 7, 7 dá por 7, né? Aqui só dava o 56, aqui só o 28 que dava por 2, aqui só o 56 que dava por 2, né? Aqui só o 14 que dava por 2. Então vamos aqui, por 7, tá? Como todos esses números aqui dão para dividir por 7, eu vou colocar um asterisco aqui no 7, tá? Assim. 7 dividido por 7 dá 1. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Dá por 7 ainda, né, pessoal? Só que dessa vez vai ser só o 7, né? O 1 não dá para dividir por 7, tá? Vai sobrar resto, né? Então, vou repetir o 1. 7 dividido por 7, 1. E vou repetir o 1, tá? Quando tudo chega a 1 aqui embaixo, aí eu finalizo a decomposição em fatores primos. Tá, então aqui eu tenho meus fatores primos. Beleza, pessoal? Então, qual será o MDC, ou máximo divisor comum? E qual será o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre esses números aqui? Pessoal, o MDC vai ser o 7, tá? Por quê, pessoal? Vai ser apenas o 7 o MDC aqui, pessoal. Por que vai ser o 7? Porque o 7, ele dividiu todos esses números aqui, ó. 7 deu por 7, 49 deu por 7 e 7 deu por 7. Já aqui, por exemplo, ó, o 2, por que eu não peguei ele? Porque ele só dividiu o 14, o 49 e o 7 não deu para dividir, sobrou o resto, né? Aqui também, só o 28 que dividiu o 2, o 49 e o 7 também não. E aqui também, só o 56 que dividiu o 2, o 49 e o não, aqui o 56 e o 14 dividiu o 2, desculpe. Porém, o 49 não, tá? Todos têm que ser divididos. Os três números têm que dar para dividir por esse número primo que está aqui. Aí sim eu coloco o asterisco. Então, pessoal, por esse motivo, pelo 7 ter sido o divisor desses três números aqui, ele será o MDC, tá? O MDC entre 14, 49 e 56. Então fica assim, o MDC de 14, 49 e 56 é igual a 7, tá? E o MMC, pessoal? O MMC, pessoal, basta eu fazer a multiplicação desses fatores, de todos esses fatores primos aí, ó, que estão aqui, ó, tá? Eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 7 ao quadrado, né? 2 ao cubo vezes 7 ao quadrado. 2 ao cubo, pessoal, dá 8, né? 2 ao cubo dá 8. E 7 ao quadrado dá 49, né? Então fica 8 vezes 49. Fica 8 vezes 49, que vai dar 392, pessoal. Então, pessoal, o MMC, ou mínimo múltiplo comum, de 14, 49 e 56 é 392, pessoal. E o máximo divisor comum, ou MDC, de 14, 49 e 56 é 7, pessoal. Beleza? Tá? Esse aqui foi o exemplo
dessas duas definições aqui, ó, de MDC e de MMC. Agora vamos falar um exemplo da regra, tá? Disso que está dizendo aqui, beleza? Vamos então. A regra diz assim, né, pessoal? Voltando àquela regra. O MDC entre dois ou mais números naturais é igual ao produto dos fatores comuns com os menores expoentes, né? O máximo divisor comum é o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. Enquanto o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre dois ou mais números naturais é igual ao produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes, tá? O MMC é com os maiores expoentes, os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então, analisando aqui, pessoal, eu tenho aqui o número A, né? O número B e o número C, tá? Vamos primeiro o MDC entre esses três números aqui, tá? O MDC de A, B e C, né? Ele vai ser qual, pessoal? O MDC, como eu já falei, é igual ao produto dos fatores comuns com os menores expoentes. O que é fator comum, pessoal? É um fator que existe nos três, né? Nos três números. Aqui, ó, por exemplo, o 2 ao quadrado é um fator comum ao 2 à quinta. Só que aqui no número C, ó, eu já não tenho nenhum 2 como base, né? Então ele não é fator comum entre os três, tá? Já, por exemplo, aqui, ó, o 3 à quarta, o 3 ao quadrado e o 3 ao cubo são fatores comuns entre esses três números, né? Por quê? Porque o 3 elevado a alguma coisa, né, existe nos três números, tá? Então é isso, pessoal. Ele fala que é os fatores comuns com os menores expoentes, tá? Então, 2 não tem fator comum no C, né? Então esse que tem o 2 elevado a alguma coisa já está eliminado, né? Agora o 3 eu tenho, ó. Eu tenho 3 à quarta, 3 ao quadrado e 3 ao cubo. Qual desses fatores da potência 3 elevado a alguma coisa tem o menor expoente? Ó, aqui eu tenho 3 à quarta, né? Aqui eu tenho 3 ao quadrado e aqui eu tenho 3 ao cubo, né? Qual desses fatores que eu falei agora tem o menor expoente? O 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, ó. Ele é o menor. O outro é 3 à quarta, né? E o outro é 3 ao cubo. Então eu vou colocar aqui, é o 3 ao quadrado. Por quê, pessoal? Por causa da definição que ele fala que é o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. O menor expoente é o 2 aqui, da base 3, tá? Então é o produto, né? Multiplicado pelo que, pessoal? Qual o outro fator comum que tem nos três números? O 7, né, pessoal? Aqui, ó, eu tenho 7 ao quadrado, aqui eu tenho 7 à quarta e aqui eu tenho 7 à quinta. Beleza, pessoal? Então é um fator comum entre os três números, então eu vou utilizar ele. Qual desses 7 elevado a alguma coisa tem o menor expoente? O 7 elevado ao quadrado, né? Ó. Tá? O outro é 7 à quarta e o outro é 7 à quinta. Então eu vou pegar o 7 elevado ao quadrado. Pronto, pessoal. Esse aqui é o máximo divisor comum entre esses três números aqui, tá? E agora o MMC, pessoal.
E o MMC, pessoal, de A, B e C. O que é? Como eu já falei, é igual ao produto dos fatores comuns e não comuns. No MDC só eram os fatores comuns, ou seja, tinha que existir nos três números. Agora é dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes, tá? Então aqui eu tenho que o 2 elevado ao quadrado, ele e 2 elevado à quinta. Só que aqui não tem 2 elevado a nada, né? Não tem 2 elevado a nada. Mas como ele também, como o MMC considera os fatores não comuns, eu vou ter que pegar ele também, tá? Porque ele, o 2 elevado a alguma coisa é fator comum em A, é fator comum em B, mas não é fator comum em C, porque ele não existe em C. Então, como a definição do MMC diz que é o produto dos fatores comuns e não comuns, então eu vou ter que pegar o 2 também, elevado a alguma coisa. Só que aqui é o 2 elevado a alguma coisa com maior expoente. Qual é? Aqui eu tenho 2 ao quadrado e aqui eu tenho 2 à quinta. Qual tem o maior expoente? O 2 elevado à quinta, né? Ó, o expoente dele aqui é 5 e aqui o expoente é 2. Então eu vou pegar o 2 elevado à quinta, tá? Porque é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então eu peguei o fator com maior expoente, vezes o 3 é fator comum, vou pegar ele também com o maior expoente, tá? Então qual 3 aqui? 3 elevado à quarta, 3 ao quadrado e 3 ao cubo. Vou pegar o 3 elevado à quarta, porque ele tem o maior expoente, né? Vezes o 7 agora. 7 ao quadrado, 7 à quarta e 7 à quinta. Vou pegar o 7 à quinta, porque tem o maior expoente, tá? E o 11, pessoal? O 11 elevado a alguma coisa, ele é um fator não comum também. Ele não existe em A, né? Ele é fator não comum. Então eu vou pegar ele com o maior expoente. Qual é? É em C, né? 11 ao cubo, tá? Então o mínimo múltiplo comum, pessoal, desses três números aqui é 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quarta vezes 7 elevado à quinta, tá? Vezes 11 elevado ao cubo. Beleza, pessoal? Simples assim. Basta eu ler esta regra aqui, ó, que eu já li no início dessa aula, tá? Que eu entendo o que está acontecendo aqui. Beleza? Vamos a um exercício então, uma aplicação, tá? Sobre MMC. Diz assim: um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários: remédio A de 2 em 2 horas, remédio B de 3 em 3 horas e remédio C de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos, né? Interrogaçãozinha. Pessoal, aqui nesse exercício passa uma ideia de tempo, tá? Eventos repetitivos, né? Tomar os remédios, né? Ideia de encontro, tá? Então, eu vou aplicar o MMC, pessoal. Vou aplicar o MMC aqui, tá? Porque o exercício passa uma ideia de tempo, tá?
Eventos repetitivos. Encontro, tá? Então, pelo exercício passar essa ideia dentro desse contexto aqui, né? Tomar os remédios, né? Ideia de